Olá, o Pod Mais está no ar, o podcast onde você encontra diversidade, cultura e informação. Meu nome é Bruno Sarto e no programa de hoje nós vamos aprender as peculiaridades dos direitos das pessoas com TEA, transtorno do espectro autista. Esses direitos eles visam uma qualidade melhor de vida para essas pessoas e também para os seus conviventes e familiares. Para tratar melhor do assunto, nós estamos com o advogado Thiago Lopes da Rocha. Ele é vice-presidente da Comissão da OAB de Avaré, das pessoas com deficiência, especialista em direito previdenciário e direito constitucional e membro do Conselho Municipal de Avaré das pessoas com deficiência. Thiago, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco. O prazer é todo meu, Bruno. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Thiago, é correto falar que uma pessoa com TEA, né, transtorno do espectro autista, é uma pessoa com deficiência? Para fins jurídicos, sim. Jurídicos. Porque ele cai no Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Para todos os fins, a pessoa com TEA também é um deficiente. Também é deficiente. À medida que a sociedade vai avançando, as pessoas avançam, algumas terminologias também, alguns conceitos, Sim. tá? Hoje em dia, é correto falar que a pessoa é portadora de deficiência ou ela é uma pessoa com deficiência? Eu aprendi com uma médica que ela falou para mim que é com deficiência. Por quê? O portar é algo que a gente pode levar. Agora, a deficiência a gente não pode levar. Muitas pessoas ou têm já de nascença ou aconteceu. Às vezes não é reversível. Quando que nem uma doença total e permanente não é reversível, ela tem. Então, ela na verdade, ela está com uma deficiência, ela não porta deficiência. Certo. Foi isso que ela me ensinou. Tenho um filho ou um familiar e tive o diagnóstico do autismo. Sim. Tá? A partir desse momento, nós precisamos iniciar um tratamento. Certo. O plano de saúde, os planos de saúde e o SUS são obrigados a cobrir integralmente. Exato. Né? Sim. O que está incluso? Após o seu diagnóstico, todas as terapias, que nem terapia ocupacional, terapia com psicóloga, fonoaudiologia, ecoterapia, aromoterapia, musicoterapia. Hoje nós temos diversas terapias que têm que ser cobertas quando tem um laudo médico e especificando esse laudo. O médico coloca a sua justificativa para cada uma dessas terapias. O médico precisa indicar, Isso, então, ele qual é indica o tratamento justificativa, adequado. Exato. Então, ele vai colocar o tratamento, que nem hoje tem estudo que fala que o método ABA é o mais indicado. O que é o método ABA? O método ABA, ele trabalha mais na parte comportamental da criança com autismo, para que ela tenha um comportamento em diversos lugares. Por exemplo, às vezes tem criança que não gosta muito de barulho. O barulho... São mais hipersensíveis, Isso. né? Aí ela pode ter uma crise. Só que essa crise, muitas vezes, a pessoa acha que é birra da criança. E não é uma sensibilidade. Não, é uma sensibilidade que ela está está se despertando naquele momento. Aí o que acontece? O método ABA, o psicólogo vai treinar essa criança para viver em sociedade. Porque a dificuldade do autista é mais a sociologia, você se socializar. É um tratamento de inclusão? Isso, é basicamente isso. Porque ele não se socializa. Muitas vezes tem autista que não olha no teu olho. Não é porque ele não quer. É porque ele ainda não teve aquele treinamento de se socializar. Porque tem muitas vezes, até na minha época de infância, tinha aquele que ficava mais quieto num canto, aquele que não tem o amigo. Mas... E você lá, aí você tinha aquelas brincadeiras que você olhava, não mexe com ninguém e tal. Às vezes sofreu bullying, né? Mas eram sintomas do autismo que nós, antigamente, não conhecíamos. Hoje foi muito mais descoberto. No entanto, o aumento foi muito grande. Né? E aumentou quanto dos últimos anos? Tem estudos do CDC que diz que aumentou em torno de 22%, que até de 2018, que foi o último cálculo, a última feito por eles lá nos Estados Unidos, dava que a cada 44 crianças, uma era autista. Hoje já diminuiu, a cada 36, um é autista. Então teve uma média de 22% nesse crescimento. Tem ligação também com o diálogo mais aberto na sociedade, políticas públicas de saúde? Sim, também tem entre a política pública, entre as escolas, muitos professores hoje que fazem treinamentos, cursos, essas coisas, começam a aprender, começam a chamar os pais mais para perto. Já identificam ali em sala de aula. Aí já pedem para procurar um neuropediatra, um psicólogo, para que compreenda mais a fundo, para ver se é ou não. Então,
no ambiente escolar, né? No direito Sim. educacional da pessoa com autismo. Nós sabemos que, por lei, né, as escolas não podem negar a matrícula Sim. dessa pessoa. Quando ele é inserido no ambiente escolar, tá? Há uma lei que trata a respeito desse tema, que diz que ele precisa ter um educador especial dentro da sala de aula. As escolas têm cumprido essa regra? Olha, assim, profissionais capacitados na rede, pelo menos eu acho que na rede pública que eu vejo, não está tendo muitos. Eles pegam algumas outras pessoas, às vezes até mesmo os estagiários que estão começando. Porque a lei é falha no seguinte aspecto. Ela fala assim que não pode negar a matrícula. A matrícula. Só que ela não fala da inclusão. Imagina uma escola pública com 40 alunos, um professor. Aquela criança com autismo. A dificuldade dela cuidar das 39 na sala e aquela outra ter uma divergência. Sim. Então, assim, quando põe um professor, não é só o professor. Porque muitas vezes não tem a inclusão. Porque a apostila que está com aqueles alunos típicos, ela é diferente porque a criança com TEA, ela não vai, às vezes, interpretar da mesma forma que nós interpretamos. Então, ele precisa de um assistente terapêutico individual Exato. dentro da sala de aula. Isso é um direito que Exato, toda direito. criança e adolescente Sim. autista precisa ter no ambiente escolar. Exatamente. Não só no ramo público que a gente está falando, mas também no privado. Ou seja, as escolas que têm escolas particulares não podem nem cobrar mais por causa desse já profissional. incluso na matrícula. Da matrícula, tudo certinho. O valor é R$1.000, então é R$1.000 todo mês. Incluindo o assistente terapêutico. individual. Ele não pode fazer uma individualização por conta desse sentido. Isso já é pacífico. O Código de Defesa do Consumidor já traz também isso. Não pode ter uma divergência por causa do TEA, porque isso não vai ser inclusão. Se não cumprir, seria uma discriminação? Seria uma discriminação. Você pode entrar com uma ação judicial. Cabe ação judicial. E os ensinos superiores também têm essa obrigação? Também tem. O ramo de educação é o mesmo. Tem que ter. Por exemplo, se tem uma pessoa com uma dificuldade até mesmo de locomoção numa faculdade ou numa escola, você tem que ter alguém que vai recepcionar, que vai cuidar daquele... Isso, exatamente. Você tem que ter. Porque é um direito de inclusão. Não adianta você pegar uma pessoa com uma dificuldade e colocar num lugar que ela não vai conseguir fazer muitas vezes as coisas que outras pessoas fazem. Mas aí você não está incluindo, você está excluindo. Falando em mobilidade ainda, tá? Os direitos não são só dos autistas, tá? É estendido aos seus familiares e conviventes. Uhum. No caso da locomoção, tá? Os meios de transporte aéreos e rodoviários são isentos os custos? Tem isenção, isso aí é mais uma lei municipal, na verdade. Os municípios, cada um tem sua lei, que tem pessoas que buscam as empresas de ônibus, né, com os diagnósticos e alguns outros documentos, que daí é uma parte da empresa que faz essa parte de transporte dentro da cidade. E lá tem as isenções, a pessoa paga menos, mas a maioria das vezes é isento. Que nem até em viagens aéreas agora tem uma certa quantidade, igual já tinha para idoso, que tinha as cadeiras prontas, né? Daí, tipo, se for fazer uma viagem... Tem um limite de assento. Um limite, porque não dá também para a empresa. Mas tem tudo isso, sim. Tem o direito, tá? Tem na lei Berenice Piana, salvo engano. E tem até leis esparsas já, que falam desses acessos para a família, para os familiares, para a pessoa com autismo. E a aposentadoria? A aposentadoria, aí a gente entra no ramo previdenciário, que é o seguinte. Tem aquelas duas vertentes. Se pagou, você é uma pessoa você vulnerável, recebe, né? Mas assim, vamos supor, uma pessoa com qualquer deficiência que esteja trabalhando no mercado de trabalho inserido, ela tem todos os direitos previdenciários, desde que ela esteja contribuindo, né? Aí ela vai ter aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria até por invalidez. Não é porque ele é deficiente que ele é inválido, tá? Tem essa diferença, Tem né? essa diferença. Deficiência... Isso, mas vamos supor que... Pode ser apto ao trabalho. Pode, ele é apto ao trabalho. Nem tanto, temos aí as leis aí que quando vai fazer um concurso tem lá, para PCD. A vaga de PCD, não quer dizer que ele é um inválido, ele nunca vai trabalhar, ele vai trabalhar. Desde que tenha algo que ele possa estar fazendo. Então, assim, é a mesma coisa. A pessoa com autismo, a pessoa com problemas auditivos, visual, tem um trabalho. Muitos têm trabalho.
Então, eles também estão inseridos no mercado, com a inclusão, eles têm acesso ao direito previdenciário, à previdência. Aí, quando você fala que vai Isso é aquele grau que a pessoa não consegue trabalhar, precisa daquele cuidado exclusivo. O Estado está amparando? Tem o LOAS, que aí é uma parte assistencial, né? Que são requisitos específicos. Aí tem os requisitos específicos, tudo mais, que é para idoso e para deficiente. Aí a gente entra num outro mérito, que tem outros requisitos, né? Que nem o caso da renda familiar, a doença, ser total e permanente. Então aí já engloba uma outra parte, que também é o INSS que administra, mas é um amparo social. Aos necessitados, Isso, né? Exatamente. Falando em locomoção, então, como você citou o PCD, né? Sim. Então, o autista e o seu familiar pode requerer aquele carro PCD, isenção de PVA também? Sim, tem o direito. Cada estado tem a sua peculiaridade? Isso, cada um dos seus estados tem a sua peculiaridade, tem os formulários que é preenchível, né? Aí vai pedir até para o médico, o carro vai vir em nome do autista, no caso, ou no nome do PCD, mesmo que ele não dirija, mas ele não dirige, tá? Mas o terceiro que dirige, o carro é dele. Porque é para fins de ele utilizar, seria um utilitário dele. É para ele, né? É para ele. É o meio de locomoção dele. Isso, exatamente. E você está na comissão da OAB de Avaré, Sim. das pessoas com deficiência, Certo. né? Como que tem sido para a OAB levantar essa pauta do autismo? Olha, o nosso presidente, que agora ele não está mais por motivos de saúde, o Dr. Camilo, ele é um autista. Ele, na verdade, partiu dele, né? Essa criação, porque ele tem o filho autista e ele é autista. E demonstra que quebrou barreiras. Ele sendo um advogado, né, de muita competência e que trabalhou sempre firme nisso. Acho que o primeiro contato que nós tivemos foi para a gente fazer uma palestra na OAB, onde a gente levou muitas pessoas na primeira palestra, foi o ano passado, e ali surgiu o convite para mim. Você quer ser o vice-presidente? Eu falei, claro, com certeza, para a gente ajudar, porque eu também tenho uma esposa que é terapeuta ocupacional, que trabalha com autismo, né? E identifiquei com a área. E ela também faz parte da comissão. Membro colaborador. Membro colaborador. E esse ano a gente fez junto com a clínica dela o simpósio, né, de autismo lá no IFSP, no Instituto Federal, que também deu em torno de 60, 70 pessoas. Bastante. Deu muita repercussão, até porque a gente trouxe palestrantes de fora, de Avaré, né, outros profissionais, para falar onde cada área, para ajudar os professores, porque teve muito professor, muito aluno de psicologia. Gera dúvida também, né? Gera. Mas para todo mundo, né? Porque hoje em dia é difícil. E a própria pessoa que tem um autismo ou familiar desconhece esses direitos que nós citamos aqui. Sim, muito. Né? Então, muitos não imaginam que tem estacionamento exclusivo. Preferência na fila. Sim. Né? Aquela preferência que é a preferência da preferência, né? São prioritários, né? São os primeiros a serem atendidos, Isso. né? Porque tem a classificação por idade, mas o autista ele é prioritário. Independente da idade, ele tem. E a comissão tem quanto tempo de atividade? Vai fazer 2 anos a gente está. Porque agora nesse triênio, né, do Dr. Pedro Fusco, que a gente montou a comissão. Então, Thiago, meu filho ou um parente ou eu mesmo sou diagnosticado com autismo, tá? Para o pessoal que está assistindo a gente. Sim. Qual é o primeiro caminho? Quem procurar? Foi diagnosticado já? Aí a médica, se foi diagnosticado... Primeiro passo é procurar um médico. Procurar um médico. Aí ele que vai diagnosticar e falar, olha, isso aqui realmente, ele vai passar os exames que tem que ser feito. Qual é o médico, especialidade adequada? É o neuropediatra. Neuropediatra. Isso. Tem pediatras também que têm a formação e conseguem detectar. E em contexto social, quem que a família pode Aí a neuropediatra no laudo, ela já vai disseminar para os outros profissionais, que nem ela vai passar já para psicóloga, para terapeuta ocupacional, para fonoaudióloga, porque o que acontece? A terapia ocupacional ela vai trazer o atendimento de vida diária. Então é aquele negócio, a criança não sabe se vestir sozinha, não sabe escovar o dente, não sabe pentear o cabelo, muitas vezes precisa dessa ajuda de terceiro, até ela ter uma certa idade. Porque, dando um exemplo, aquela série The Good Doctor, você vê que o menino ele vive sozinho, mas para ele chegar a viver sozinho, ele teve que ter um tratamento lá atrás, um ensinamento para aprender. Uma equipe multiprofissional, Isso, né? uma equipe multiprofissional. E os médicos sabem. Exatamente. Que ele já sabe direcionar e nortear a família para que procure cada profissional.
E em cada área tem uma peculiaridade. Por exemplo, a fonoaudióloga, ela sabe atender em linguagem infantil. Porque não é só falar. Se a criança já aponta, ela está falando. Só o demonstrar dela. O corpo fala também, né? Exatamente. E muitas pessoas não sabem disso. Para a gente encerrar a entrevista, o papo está Sim. ótimo. Se deixar, a gente vai longe. Para procurar a comissão, falando para o pessoal, Sim. qual é o caminho correto? É só ir até a casa do advogado, na Rua Paraná, né? Aí conversar com as meninas, que elas entram em contato conosco e a gente vai fazer o atendimento. Se caso a gente não tiver à disposição, tem a Defensoria Pública, na parte judicial, quando a pessoa não tem as condições de procurar um advogado, né? Ela pode procurar a Defensoria e aí a Defensoria vai nortear ela numa ação judicial. Tiago, muito obrigado pelos esclarecimentos, pela disposição. Acredito que nós tenhamos aprendido muito. Muito obrigado. Agradecemos a Mercearia Café e Avaré pelo espaço. Esse programa e outros estão disponíveis na TV Nova Serrana. Um abraço e até o próximo episódio. Ei, já se atualizou hoje? O aplicativo da Duvale TV atualizou e se tornou Nova Serrana Play. Agora você pode assistir nossa grade, que já soma mais de 100 programas, com muita variedade, entretenimento, saúde, esporte, é claro, informação. E o melhor de tudo, baixe gratuitamente. Você pode assistir ao vivo ou pesquisar seu programa favorito, tudo na palma da sua mão. Todo tempo é tempo de se atualizar. Nova Serrana Play, para sistemas Android e iOS.